aqui. Quando se vai julgar o recurso, nós já vimos, é possível reformar se impégios, é possível agravar a situação do recorrente. Mas em se tratando de revisão, a lei expressa, ao julgar o processo de revisão, a situação do interessado, que é a situação do interessado no processo anterior, a situação do interessado não pode ser agravada. Só é possível melhorar a situação do interessado que pleiteia a revisão. E aqui vale a pena acrescentar um detalhe. A revisão, ela pode se dar tanto de ofício, a própria administração constatou fatos novos, circunstâncias supervenientes e determina a instauração da revisão, como pode ser feita a requerimento do interessado, ou daqueles considerados interessados. Então, aqui o processo de revisão, em tudo, se assemelha a um processo normal, o processo administrativo normal. Tanto que o processo administrativo normal pode ser instaurado de ofício e a requerimento do interessado, assim como o processo de revisão. Daí que o processo de revisão pode ser instaurado de ofício ou a requerimento, mas, diferentemente do recurso, ao julgar o processo de revisão, não é possível agravar, piorar a situação do recorrente. Em outras palavras, não se admite a reformácio impégios. Temos aqui mais uma pergunta dos alunos participando aqui da aula no estúdio. Professor, quando o STF julga procedente uma reclamação porque houve descumprimento de uma súmula vinculante por decisão administrativa, ele desfaz a decisão ou somente oficia a administração para não voltar a descumprir? Nessa situação, a lei é clara. A própria lei processual diz que o Supremo vai impor a observância da sua súmula vinculante. Então, o primeiro efeito é o quê? Ele vai impor a observância pelo órgão administrativo, pela entidade administrativa, do cumprimento de sua súmula vinculante, do entendimento consolidado dessa súmula. Mas, além disso, a Lei 9784/99 diz que o Supremo vai oficiar especificamente aquele órgão, aquela entidade, para que, a partir de então, ela tome conhecimento desse descumprimento que ocorreu no passado, numa decisão anterior, para daí em diante isso não voltar a se repetir, que não ocorra mais o descumprimento dessa súmula em relação a isso. Isso é uma particularidade que foi introduzida ali na Lei 9784/99 para garantir a regularidade das decisões administrativas, dos processos, em consonância com as súmulas vinculantes editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Professor, se o interessado omitir provas no processo administrativo, ele poderá requerer a instauração de um processo de revisão com base nessas provas? Essa questão é muito interessante porque envolve uma série de princípios, os direitos e deveres do interessado no processo. Então, a questão é o seguinte: se o interessado, no processo inicialmente instaurado, omite certas provas e, ao final, vem uma decisão que lhe é desfavorável, posteriormente, ele pode requerer a instauração de uma revisão do processo com base nessas provas que já existiam, mas ele as omitiu e não forneceu no processo. O primeiro aspecto que a gente tem que analisar é que ele tem certos deveres no processo. Um deles, prestar as informações e esclarecimentos quando solicitado. Teve um momento que a administração solicitou a ele que apresentasse as provas, documentos. Ele tinha provas do direito e não apresentou. Então, ele já descumpriu um dever. Aí você já tem uma deslealdade. Segundo, ele não pode proceder de modo temerário. Esse é um excelente exemplo de atuar de modo temerário. Ele tinha certas provas que poderiam elucidar o seu direito. O que ele faz? Omite as provas, retém as provas e não as apresenta nos autos. Isso gera um risco de prejuízo para o direito dele. Foi o que veio acontecer. Chega a decisão final contrária aos seus interesses. Agora ele quer pegar essas provas e embasar um requerimento de revisão do processo. Então aí nós estamos diante de uma nítida violação de princípios da lealdade, moralidade, aspectos até de boa-fé, e violando o dever de não proceder de modo temerário e de esclarecer e prestar as informações. Ele descumpriu uma série de deveres e regras do processo para a garantia do seu próprio direito. Ele está sendo prejudicado em razão de sua própria conduta temerária no processo. Nós temos uma situação aí em que essas provas não são consideradas fatos novos. Por quê? Porque já existiam, já eram do conhecimento da parte no momento em que o processo foi iniciado. Esse tipo de prova, se a administração
mesmo que ela defira a revisão, se ela vier a saber que essas provas já existiam, já estavam sob o conhecimento, se eram fatos que já estavam sob o conhecimento do interessado naquele momento, acessíveis a ele, então não são fatos novos. Fatos novos são aqueles que só surgiram, só vieram à tona após o deslinde da questão, o encerramento do processo. Numa situação como essa, ele até pode sofrer algum tipo de sanção ou punição da administração. Por quê? Porque ele descumpriu deliberadamente proibições e deveres que deveriam ser observados no âmbito do processo administrativo, como nós vimos lá na nossa primeira aula, que tratavam dos direitos e deveres, do artigo 3º e 4º da Lei 9784/99. Próxima pergunta aqui dos alunos. Professor, caso a revisão seja julgada procedente, é cabível indenização ao interessado que tenha sofrido dano material? Bom, aí essa questão tem que ser analisada com cuidado. Por quê? Porque pode ter ocorrido uma decisão no processo que foi desfavorável ao interessado pela conduta dele próprio. Foi o exemplo da nossa pergunta anterior. Mas vamos pensar numa situação hipotética assim. A revisão foi julgada procedente porque se constatou que, de fato, a administração laborou em erro, incorreu em algum erro, em alguma ilegalidade. Ou seja, essa postura, essa conduta, o ato praticado pela administração, nessa sequência procedimental do processo, gerou um dano para o particular. Aí nós vamos aplicar a teoria da responsabilidade civil aplicada ao Estado. E aí vamos aferir os elementos, os requisitos necessários, como conduta, dano, nexo, aplicar a teoria da responsabilização e aí sim será possível obter uma indenização caso preenchidos os requisitos conforme a aplicação da teoria da responsabilidade civil. Não há nada a fazer isso, mas temos que verificar as relações de causalidade, de conduta e do próprio dano, demonstração do dano. Vamos a uma próxima pergunta aqui dos alunos. Professor, a revisão pode ser requerida pelos sucessores do interessado no processo que já tenha falecido? É assim, olha, a dúvida é a seguinte: suponhamos que tenha sido instaurado um processo com um interessado qualquer. Após a conclusão desse processo, esse interessado veio a falecer. E a decisão desse processo era desfavorável a ele. A questão é se os sucessores desse interessado têm o direito de requerer a revisão do processo. Sim, por quê? Porque numa situação como essa, os direitos e interesses discutidos nesse processo podem ser de natureza patrimonial ou personalíssimo, que se transmitem aos sucessores. Então, os sucessores herdam e recebem a titularidade desses interesses que agora podem ser exercidos por si próprios. E não há necessidade da presença do titular inicial que já é falecido. Então, é possível a instauração, o requerimento de uma revisão pelos sucessores diante do já falecimento do interessado inicial lá no processo. Temos mais uma questão aqui nas perguntas. Professor, se o interessado tiver pedido de desistência total do processo, mas a administração tiver continuado com o feito, ele pode interpor recurso e até mesmo pedir revisão posteriormente? Essa questão é uma questão bem interessante, porque ela envolve um paralelismo entre o processo judicial, que tem certas restrições, diferentemente do processo administrativo. Então, nós temos a seguinte situação: instaurou-se um processo. Lá pelas tantas, no decorrer das fases desse processo, o interessado, por escrito, requer a sua desistência total, integral. A administração pode deferir o pedido de desistência e encerrar o processo ali, ou ela pode prosseguir com o feito. Então, suponhamos que ele formulou o pedido de desistência total do processo, a administração entendeu por bem, com base no interesse público, em prosseguir com esse processo. E, ao final, o processo chegou a uma decisão que é desfavorável ao interessado que havia pedido desistência. Ele ainda é legitimado para interpor recurso? Sim. Mesmo que ele não fosse o titular inicial de direito, na condição de terceiro interessado, ele poderia ser legitimado para recorrer, porque ele sofreu as consequências dessa decisão. Então, ele pode interpor recurso. Ou mesmo, com base em fatos novos, circunstâncias supervenientes, ele pode pedir a revisão desse processo, mesmo tendo lá no curso do processo, tendo desistido total ou parcialmente. Isso não influencia. Dessa maneira, a desistência parcial ou total não impede o interessado de, posteriormente,
interpor um recurso administrativo tentando reverter a decisão que lhe foi desfavorável ou pedir uma revisão desse processo com base em circunstâncias supervenientes ou fatos novos. Vamos agora fazer um breve resumo dessa nossa quinta aula, que tinha como tema a extinção do processo administrativo e a sua revisão, além de alguns aspectos gerais. Nós tratamos das causas de extinção, que são basicamente pedido de desistência, renúncia a direito discutido no processo, a anulação, a perda do objeto e o trânsito em julgado com a solução final neste processo. Vimos que a revisão não se confunde com recurso, porque ela só pode ser instaurada com base em fatos novos e circunstâncias supervenientes que gerem a inadequação da decisão anterior. E a revisão é um outro processo com objeto destinado a rever a decisão do processo anterior. Vimos as formas de contagem do prazo, forma de início, de término do prazo, de contagem. Vimos as preferências para portadores de necessidade especial ou para idosos. E tratamos também de alguns aspectos comparativos entre recurso e revisão, a possibilidade de fazer revisão por sucessores e outras questões gerais. Chegamos ao final dessa nossa quinta aula e do nosso curso. Agradeço a oportunidade de trabalhar aqui com vocês e ministrar esse curso sobre processo administrativo federal, regulado pela Lei 9784/99. Aqueles que ainda tiverem alguma questão, alguma dúvida, podem nos enviar pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. E relembrando que todas as aulas podem ser revistas e assistidas novamente no site do YouTube. O endereço eletrônico é www.youtube.com/saberdireitoaula. Agradeço à TV Justiça pela oportunidade e aos alunos que sempre prestigiam essas aulas do Saber Direito.